Camila levantou e estendeu a mão, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Oi, Lívia, tudo bem? Lívia apertou sua mão brevemente, apenas o tempo necessário, e sentou-se o mais longe possível dela. Não queria conversar, não queria fazer amizades. Queria apenas existir em silêncio. Mas Camila, aparentemente, não havia lido o script do encontro inadequado. Ela continuou comendo seu bolo de milho, ocasionalmente tirando fotos das migalhas na mesa ou do padrão da luz solar atravessando a janela. Havia algo de estranho em seu comportamento. Não exatamente agressivo, mas também não era da pessoa que se importava com pistas sociais. Ela simplesmente estava presente, não invasivamente, mas definitivamente lá. Você acabou de chegar? Perguntou Camila, aparentemente incapaz de manter o silêncio. Ontem, respondeu Lívia, mínimo necessário. De onde? São Paulo. Que cidade grande? Deve ser bem diferente daqui. Camila tirou outra foto, dessa vez da xícara de café de Lívia. Você gosta de fotografia? Não. Camila riu, um som genuíno que vibrou no ar. Honesto. Aprecio. Pois bem, não vou incomodá-la com minha câmera então. Mas claro que continuou. Continuou perguntando coisas. Qual era seu trabalho? Quanto tempo planejava ficar? Se conhecia a cidade? E Lívia relutantemente respondeu com monossílabos quando possível, frases curtas quando não. Camila não parecia ofendida. Na verdade, parecia intrigada, como se Lívia fosse um puzzle interessante a ser resolvido. 3 dias depois, Lívia estava caminhando pelas ruas de Pinhal do Vale, tentando se familiarizar com a cidade de uma forma prática e destituída de emoção, quando encontrou uma pequena galeria de arte. Na vitrine havia fotos em preto e branco de pessoas. Histórias de vidas inteiras congeladas em um único frame. Um casal segurando as mãos enquanto caminhava em uma rua vazia. Um menino olhando para as próprias mãos com uma expressão que parecia uma mistura de esperança e desespero. Uma mulher idosa em uma cozinha, seus olhos mostrando décadas de trabalho. Lívia reconheceu o estilo imediatamente. Era Camila. Entrou na galeria, cuja porta-sino tocou suavemente. Uma voz chamou de um espaço nos fundos. Já estou indo. E lá estava ela. Camila emergiu de trás de uma parede, com tinta branca nas mãos e no rosto, cabelos ainda mais despenteados do que na manhã do café, usando um avental grande demais que pendia em um dos ombros. Quando viu Lívia, seus olhos se acenderam. Oi, você é a Lívia, certo? Dona Cecília mencionou que você estava na cidade. Bem-vindo à minha pequena galeria. Ou melhor, bem-vinda, eu acho. Ainda estou aprendendo a ser genericamente inclusiva em meu vocabulário. Apesar de si mesma, Lívia sentiu algo próximo de um sorriso tocar seus lábios. Apenas um lampejo, mas estava ali. As fotos são boas, disse Lívia, parando na frente de uma imagem de um casal. Os dois eram velhos, seus rostos mapeados por rugas. Um deles segurava o outro que parecia estar dormindo, ou talvez morrer. A foto capturava uma intimidade tão profunda que Lívia precisou desviar o olhar. Obrigada, disse Camila parando ao lado dela. Essa é minha favorita. É de meu avós. Tirei dias antes de meu avô morrer. Minha avó pediu para manter a foto. Ela diz que é como ter uma última conversa congelada no tempo. Lívia não sabia como responder a isso. A menção de morte deveria ser gatilho. Deveria evocá-la de volta ao vazio. Mas havia algo na forma que Camila falava que tornava a morte menos assustadora. Menos final. Como se a morte fosse apenas um tipo de transformação. Você quer alguma coisa? Perguntou Camila. Café? Água? Tenho um pão de queijo que fiz essa manhã. Estou bem, mentiu Lívia. Você não soa bem. Você soa como alguém que está apenas passando o tempo até poder voltar para a cama. Camila virou para encará-la completamente, e seus olhos verdes eram perturbadoramente observadores. Pode me contar para ir embora se quiser. Sou boa em tomar indiretas, mas também sou boa em reconhecer quando alguém não deveria estar sozinho. Havia uma qualidade desarmante em sua franqueza. Lívia havia passado por tantas tentativas de terapia, tantas conversas cuidadosas onde as pessoas rondavam a questão, torciam as mãos, fingiam que sabiam o que dizer. Camila estava apenas dizendo. Estava vendo o vazio e falando sobre isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Tenho um projeto, continuou Camila, movendo-se pela galeria. Ele se chama Renascer. A ideia é fotografar pessoas que enfrentaram grandes perdas e conseguiram reconstruir suas vidas. Pessoas que literalmente renasceram das cinzas, para usar uma metáfora talvez muito poética. Você me parece alguém que conhece bem essas cinzas. Lívia deveria dizer não. Deveria sair daquela galeria,
ignorar Camila completamente e voltar para o albergue para continuar seu luto privado. Mas havia algo na proposta que lhe atingiu em algum lugar profundo. A ideia de que o renascimento fosse possível, que as cinzas pudessem se tornar algo novo. Não vou contar minha história, disse Lívia, seu tom final. Tudo bem, respondeu Camila. Mas venha tomar café comigo amanhã? Sem fotos, sem perguntas. Apenas estar. E Lívia, contra todo o seu melhor julgamento, disse que sim. A chuva caía forte naquela noite de setembro, mas Lívia não a sentia. Ela tinha aprendido, há muito tempo, que existem dores que transcendem até mesmo as sensações físicas. A cabine do ônibus que a levava para Pinhal do Vale era quase vazia. Apenas um casal de idosos dormindo alguns bancos à frente e um rapaz com fones de ouvido, alheio ao mundo. Lívia apertava uma mala de tecido contra o peito, como se fosse um escudo. Era praticamente tudo o que restava de sua vida em São Paulo. 23 meses. Isso era quanto tempo se passara desde aquela noite. 23 meses desde que Lívia entrou naquela casa envolta em chamas, com o coração acelerado e a adrenalina de bombeira correndo pelas veias. 23 meses desde que descobriu que nem toda emergência tem um final que você pode salvar. Nem toda vida que você ama pode ser resgatada do fogo. A casa em que ela e Carla viviam por 5 anos. 5 anos repletos de planos, de sonhos sussurrados sob o lençol, de promessas sussurradas em cozinhas ensolaradas, desaparecera em apenas 42 minutos. O incêndio começara próximo ao painel elétrico. Falha de instalação, disseram os bombeiros que chegaram depois. Carla tinha saído para comprar pão francês. Era domingo de manhã, como qualquer outro domingo, exceto que não era. Lívia tinha apagado o incêndio, mas chegara alguns minutos atrasada. Alguns minutos que fizeram toda a diferença entre vida e morte, entre ter um futuro e ter apenas memórias que queimavam tanto quanto as labaredas. O ônibus freou em frente a uma pequena rodoviária e Lívia desceu com a mala molhada pela chuva. Pinhal do Vale era exatamente como ela imaginava. Um lugar pequeno, tranquilo, onde ninguém a conhecia. Ruas com casarões antigos e fachadas coloridas, árvores frondosas nas praças, um silêncio que tinha peso e profundidade. Era o tipo de lugar onde você poderia simplesmente desaparecer e recomeçar, onde o passado não te perseguiria a cada esquina. Ou assim ela esperava. O albergue que havia reservado pela internet ficava a 2 quarteirões da rodoviária. Era uma casa grande, reformada, com janelas amplas que davam para um jardim que claramente tentava desesperadamente florescer apesar do abandono. A proprietária, uma mulher de cerca de 65 anos com cabelos grisalhos e um sorriso caloroso, a recebeu como se fossem antigas amigas. Você deve ser Lívia. Bem-vinda ao Pinhal do Vale, querida. Eu sou a dona Cecília. Vou te mostrar seu quarto. É pequenininho, mas é aconchegante. Café da manhã é às 7 da manhã, servido na cozinha. Você quer algo quente agora? Chá? Chocolate quente? Lívia apenas balançou a cabeça negativamente, oferecendo um sorriso fraco que não alcançava seus olhos. Os olhos de Lívia há muito não sorriam. Eles apenas observavam, processavam, protegiam. Era a forma como ela havia aprendido a estar no mundo. Como uma máquina bem calibrada, sem esperança de curto-circuitar. O quarto era exatamente como descrito. Pequeno, com uma cama de solteiro, uma pequena escrivaninha perto da janela e um banheiro privado. As paredes eram brancas, sem decoração, e Lívia foi grata por isso. Não aguentaria papel de parede estampado com flores. Não aguentaria nada que parecesse querer fingir que a vida era colorida. Ela despencou na cama sem nem trocar de roupa, deixando a mala no chão, e ficou olhando para o teto. A chuva continuava caindo, um som ritmado que deveria ser reconfortante, mas que para Lívia era apenas o som do tempo passando, do vazio expandindo. Nos primeiros meses após a morte de Carla, Lívia havia tentado tudo. Terapia, onde a psicóloga bem intencionada tentava fazê-la processar a raiva e encontrar significado. Álcool, que apenas tornava as memórias mais nítidas, mais dolorosas. Trabalho compulsivo. Jornadas duplas no corpo de bombeiros, como se pudesse salvar outras pessoas para compensar por não ter salvo a única pessoa que importava. Nada funcionava. O vazio simplesmente permanecia. Um buraco negro dentro de seu peito que consumia tudo. Esperança, alegria, até mesmo a vontade de estar viva. Então, um mês atrás, seu chefe havia sentado com ela na sala do quartel e dito, com cuidado, que talvez fosse melhor tirar uma licença, que ela precisava de tempo.
que não era seguro para ninguém ter alguém tão destruído respondendo a emergências. E Lívia, por uma vez, não havia protestado. Talvez ele estivesse certo. Talvez simplesmente desaparecer por um tempo fosse a melhor coisa a fazer. Deixar o vazio se acomodar em algum lugar tranquilo, longe de pessoas que pudessem ser prejudicadas por sua escuridão. Lívia fechou os olhos, e como acontecia quase todas as noites, viu chamas. Viu a mão de Carla desaparecendo dentro da fumaça. Ouviu o som do teto cedendo. Sentiu o calor abrasador. E depois, o silêncio. O silêncio pior que qualquer grito. A manhã seguinte chegou cinzenta e úmida. Lívia acordou sem ter se movido na cama a noite toda, seu corpo rígido como um cadáver. Desceu para o café da manhã apenas porque Dona Cecília bateu à porta gentilmente e perguntou se estava tudo bem, e Lívia não tinha energias para fingir que dormia. Havia uma pequena mesa de refeições perto da cozinha, e ali estava Dona Cecília, acompanhada por uma mulher que Lívia nunca havia visto. A mulher tinha cabelos castanhos avermelhados presos em um rabo de cavalo, olhos de um verde intenso que refletiam a luz da manhã, e estava segurando uma câmera fotográfica cara. A lente profissional brilhava mesmo sob a iluminação interna da casa. Ah, Lívia, perfeito. Venha conhecer sua companheira de café da manhã. Essa é Camila. Ela ficou aqui nos últimos 6 meses, fotografando a cidade para um projeto seu. Camila, essa é Lívia, quem mencionei que estaria chegando. Os meses passaram de forma estranha e sem marcadores claros. Não era como se Lívia pudesse apontar para um momento específico e dizer: aqui é quando tudo mudou. Era mais como se pequenas rachaduras aparecessem gradualmente em sua armadura, revelando apenas pequenos vislumbres da pessoa que ela ainda era debaixo de toda aquela escuridão. Começou com o café. Um café que deveria ser uma única vez, mas que de alguma forma se transformou em um ritual. Todas as manhãs, Lívia descia para o café da manhã no albergue. Esperava que Camila acabasse de tomar sua xícara de chocolate quente, e as duas saíam para a pequena cafeteria que ficava 3 quarteirões dali. O lugar se chamava O Cantinho, e servia aquele tipo de café que queimava na língua de uma forma quase agradável. Camila falava, muito, sobre tudo. Sobre o projeto de fotografia, sobre a forma como a luz mudava ao longo do dia, sobre receitas que tinha vontade de tentar, sobre livros que lia compulsivamente, sobre seus pais que moravam em Belo Horizonte e a ligavam a cada 2 dias preocupados com ela estar sozinha em uma cidade pequena. Lívia, por sua vez, aprendera a fazer pequenos ruídos de concordância e ocasionalmente fazia perguntas. Não porque estava particularmente interessada, ou talvez estivesse, mas Lívia não estava permitindo que se interessasse por nada. Mas porque Camila tinha um jeito de preencher os silêncios de uma forma que tornava mais fácil simplesmente estar ali. Camila tinha 31 anos. Havia divorciado 3 anos atrás de um homem chamado Felipe, a quem ela havia amado quando era jovem, e não sabia nada sobre como proteger seu próprio coração. E havia passado os últimos anos viajando pelo Brasil fotografando histórias. Havia perdido quase tudo em um acidente de carro no Espírito Santo. Seu van tinha capotado, levando embora a maioria de suas possessões e câmeras profissionais. O que havia salvado, ela havia trazido para Pinhal do Vale para reconstruir sua vida. Parece que ambas estamos aqui para reconstruir algo, observou Lívia uma manhã, depois de 4 semanas de cafés. Camila a estudou por um longo momento, seus olhos verdes refletindo a luz da manhã que vinha da janela. Você quer falar sobre isso? O que você está reconstruindo? A resposta honesta teria sido: não há nada para reconstruir. Tudo simplesmente está quebrado. Mas em vez disso, Lívia descobriu-se dizendo: eu era bombeira. Sou bombeira, tecnicamente, apenas em licença no momento. Por quê? E então, sem realmente entender por quê, Lívia começou a contar. Começou pela noite do incêndio, aqueles 42 minutos que duraram a eternidade. Começou pela forma como o fogo tinha cheiro de morte e queimado. Começou por Carla, seu nome finalmente sendo dito em voz alta para outra pessoa depois de 23 meses de silêncio. Começou por como Lívia havia apagado o fogo, havia salvo a casa ao lado, havia sido elogiada por sua bravura. Tudo enquanto a mulher que amava desaparecia nas chamas. Camila apenas ouviu. Não ofereceu plataformas vazias como tudo acontece por uma razão ou o tempo cura todas as feridas. Apenas escutou. Seus olhos nunca piscando longe do rosto de Lívia. Suas mãos ocasionalmente tocando brevemente o braço de Lívia, como se pudesse transmitir força através do contato. Quando Lívia finalmente terminou, havia lágrimas escorrendo pelo seu rosto. As primeiras verdadeiras lágrimas em meses.
Camila se aproximou, mas não a abraçou. Em vez disso, apenas segurou sua mão, e Lívia permitiu-se sentir o calor dos dedos de Camila contra os seus, a única coisa que parecia real naquele momento. Obrigada por me contar, disse Camila suavemente. Eu sei que deve ter sido difícil. Lívia apenas acenhou, incapaz de falar. Nos dias seguintes, algo mudou entre elas. Não era definível. Ninguém poderia ter apontado e dito que havia romance acontecendo. Mas havia uma intensidade nova. Uma forma como Camila começava a se inclinar mais perto dela ao conversar. Como seus olhos pareciam seguir cada movimento de Lívia. E Lívia, por sua vez, começou a notar coisas sobre Camila que antes havia ignorado. A forma como seu nariz tinha pequenas sardas que apareciam quando ela se corava. O sotaque peculiar que tinha que misturava várias regiões do Brasil. A forma como ocasionalmente ela capturaria um pensamento importante e seus olhos se arregalariam com inteligência pura. 2 semanas depois de Lívia ter contado sua história, Camila a convidou para ir até sua casinha. Uma pequena casa reformada que ela havia alugado nos arredores da cidade, onde tinha transformado a garagem em um estúdio de fotografia e uma sala em um laboratório de revelação. Lívia chegou em um domingo à tarde, com o coração acelerado de forma que não conseguia explicar. Camila abriu a porta, usando shorts jeans e uma camiseta desbotada de uma banda que Lívia não conhecia. Seus cabelos ainda úmidos de recente, e havia algo tão inocentemente sensual em sua aparência que Lívia teve que olhar para outro lugar rapidamente. Bem-vinda, disse Camila, convidando-a para entrar. Deixa eu te mostrar o projeto. O estúdio era um caos organizado. Câmeras em várias superfícies, computadores antigos, pilhas de papel fotográfico em preto e branco, luzes de estúdio montadas em ângulos variados. Mas havia uma beleza em tudo aquilo, uma sensação de criação, de propósito. Camila havia coberto uma parede inteira com fotos presas com fita adesiva, e Lívia entrou em um transe ao observá-las. Eram todas fotos de pessoas, um homem de meia idade em um jardim. Seu rosto mostrando uma cicatriz antiga, mas seus olhos cheios de vida. Uma mulher jovem em um estúdio de yoga. Seu corpo dobrado em uma posição impossível. Força e graça em cada centímetro. Um casal em uma foto de casamento, não o casal tradicional. 2 mulheres em um pequeno cartório, com os sorrisos mais genuínos que Lívia já havia visto. Essas são as histórias, explicou Camila, vindo ficar ao lado de Lívia. Pessoas que perderam tudo. Carreira, casas, pessoas amadas, saúde. E aqui estão elas, renascidas. Não iguais ao que eram, mas diferentes. Melhoradas, talvez, pela dor que passaram. Lívia estudou cada foto com uma intensidade que surpreendeu até mesmo a ela mesma. Por que você faz isso? Perguntou. Porque quando meu carro capotou, eu pensei que minha vida havia terminado. Respondeu Camila, sua voz quieta. Perdi minhas câmeras, minhas notas de fotos de 5 anos de viagem, praticamente tudo. Passei 3 meses em um hospital recuperando-me. E um dia, uma mulher de limpeza do hospital, que havia perdido o marido e a filha em um acidente similar, sentou-se comigo e contou sua história. Como ela havia encontrado razão para continuar vivendo apesar de tudo. E tirei uma foto dela com uma câmera descartável que um visitante havia deixado para trás. A foto saiu fora de foco, com péssima iluminação, mas de alguma forma capturou exatamente o que eu precisava ver. Que a vida continua. Que é possível estar triste e feliz ao mesmo tempo. Que o renascimento é possível. E agora você fotografa outras pessoas com histórias similares? Sim, é como minha forma de processar minha própria dor, acho. Cada história que ouço me lembra de que não estou sozinha. De que outras pessoas superaram coisas que parecem insuperavelmente difíceis. Camila moveu-se através da sala, terminando em frente a um computador antigo. Deixa eu te mostrar uma coisa, disse, abrindo vários arquivos. Eram edições de fotos, algumas já terminadas, outras ainda em processo. Você vê como a edição também é uma forma de renascimento? A foto original é apenas a captura do momento, mas ao editar, ao adicionar contraste, ao remover distrações, ao focar na luz certa, você transforma em algo maior, mais verdadeiro de uma forma. Lívia observava, fascinada, enquanto Camila movia-se entre as imagens, abrindo camadas de edição, explicando suas escolhas. A paixão era evidente em cada movimento, em cada palavra. Havia uma vida vibrante dentro de Camila que contrastava tão fortemente com o vazio que Lívia carregava que, de repente, tudo pareceu claro. Ela estava atraída por Camila.
Não era apenas admiração. Era desejo. Vou fazer chá, disse Camila abruptamente, como se tivesse sentido a intensidade do momento. Você quer? Sim, respondeu Lívia, grata pelo respiro. Na cozinha, uma cozinha pequena, mas bem organizada, Camila ligou a chaleira e pegou 2 canecas. Havia um silêncio entre elas agora, diferente dos anteriores. Carregado. Próximo. Lívia, começou Camila, e havia uma nota nervosa em sua voz que Lívia nunca havia ouvido antes. Há algo que preciso perguntar. E você pode ficar brava comigo, e tudo bem, mas... O quê? Você quer ser fotografada? Para o projeto Renascer? Eu não quero pressionar. E se você não quiser, está absolutamente tudo bem, mas... Acho que sua história é exatamente o tipo de história que o projeto precisa. Não para exploração, nunca para isso, mas para a inspiração. Para mostrar que mesmo nos piores momentos, a vida pode reconstruir a si mesma. Lívia deveria dizer não. Deveria recusar, voltar para o albergue, restaurar as paredes que havia começado a derrubar. Mas aquela semana havia feito algo inesperado. Ela havia acordado pela primeira vez em 23 meses, sem imediatamente pensar em Carla com dor. Havia pensado em Carla com gratidão. Com amor, sim, mas sem aquele peso esmagador. Tudo bem, disse Lívia. Vou fazer isso. O rosto de Camila irradiou alegria e alívio. Sério? Sério, mas precisa ser em um lugar específico. Eu preciso estar nos arredores do corpo de bombeiros aqui da cidade. Precisa fazer sentido, sabe? Perfeito, disse Camila, seus olhos brilhando. Vamos fazer isso amanhã se o tempo estiver bom. A chaleira apitou, e Camila preparou o chá. Quando ela entregou a caneca a Lívia, seus dedos tocaram brevemente, e Lívia sentiu um choque de eletricidade passar entre elas. Camila puxou a mão rapidamente, como se também tivesse sentido. A sessão de fotos aconteceu no dia seguinte, no final da tarde, quando a luz estava dourada e suave. Camila a fotografou em vários lugares, em frente à estação de bombeiros, com o uniforme que havia trazido de São Paulo. Em um banco no parque, onde o reflexo de Lívia na água capturava uma certa serenidade recém-descoberta. Em frente a um muro onde o entardecer a envolvia em cor quente. Durante toda a sessão, houve uma tensão crescente entre elas. Camila dava instruções. Coloca a mão aqui. Olha para a câmera, depois desvia o olhar. Pensa em algo que você ama. E Lívia seguia. E ocasionalmente seus corpos se tocavam ou quase tocavam, e o ar parecia ficar mais fino. Na foto final, tomada quando o sol já estava desaparecendo no horizonte, Camila pediu a Lívia para se virar e simplesmente estar, sem posar, sem performance, apenas existir. E enquanto Camila a fotografava, Lívia finalmente deixou as paredes caírem, os olhos cheios de lágrimas, mas também com aquela coisa nova, esperança talvez, ou algo próximo a isso. Camila abaixou a câmera. Ficou perfeita, sussurrou. E então, sem realmente entender como havia chegado até ali, Camila se aproximou de Lívia, colocou a câmera no chão com cuidado e beijou-a. O beijo foi suave no início. Uma questão, uma oferta, um convite. Mas quando Lívia respondeu, aprofundando o contato, tudo acelerou. As mãos de Camila se moveram para o pescoço de Lívia, puxando-a mais perto. E Lívia deixou a própria mão descender pelas costas de Camila, sentindo cada curva, cada musculatura, cada parte do corpo sob a camiseta desbotada que havia desejado secretamente tocar. Quando finalmente se separaram, ambas ofegantes, Camila descansou sua testa contra a de Lívia. Desculpa, murmurou. Eu não deveria ter feito isso sem... Não se desculpe, interrompeu Lívia, sua voz rouca. Por favor, não se desculpe. E então elas se beijaram novamente. E desta vez não havia gentileza. Havia urgência, havia desejo. Havia meses de vazio preenchidos por algo tão real, tão vívido que Lívia teve que fechar os olhos contra a intensidade disso tudo. Quando retornaram à casa de Camila naquela noite, havia um propósito claro entre elas, uma compreensão não dita. Camila conduziu Lívia até seu quarto. Um espaço simples, mas feito com cuidado, com paredes de um azul suave e fotos de natureza nas paredes, e com dedos tremendo, começou a remover a roupa de Lívia. O que aconteceu entre elas naquela noite foi uma conversa sem palavras. Cada beijo era um "eu entendo sua dor", cada toque era um "você não está sozinha". Camila explorou o corpo de Lívia como se estivesse lendo uma história.
seus lábios no cicatriz de queimadura que Lívia carregava no lado esquerdo do peito, lembrança do próprio treinamento de bombeira anos atrás, beijando-a como se pudesse beijar a dor embora. E quando Lívia a tocou, movendo as mãos pelas coxas de Camila, beijando a pele dentro de seu pulso, onde o pulso era mais forte, tocando-a em lugares que provocavam gemidos que era música para seus ouvidos, Lívia descobriu algo que havia pensado que estava permanentemente perdido. Desejo, prazer, a vontade de estar viva. Deitadas lado a lado depois, sob o lençol macio de Camila, com as pernas entrelaçadas e o coração de uma batendo contra o peito da outra, Camila sussurrou: "Você vai ficar?" E Lívia, que deveria ter medo, que deveria estar fugindo, que deveria estar protegendo seu coração, simplesmente disse: "Sim, vou ficar." Essa era a noite em que tudo mudou. Camila beijou-a então, devagar e profundamente, e Lívia sentiu como se estivesse se curando com aquele beijo, como se cada célula de seu corpo estivesse se reorganizando ao redor dessa nova verdade. Ela importava. Não apenas como uma bombeira, não apenas como alguém que poderia salvar outras pessoas. Ela importava como uma pessoa, como um ser amado. Nos dias em que se recuperava no hospital, Camila trouxe fotos. As fotos que havia tirado de Lívia para o projeto Renascer. E Lívia viu a si mesma através da lente de Camila, e pela primeira vez, não viu apenas dor, viu força, viu beleza, viu esperança. "Essas são boas?" perguntou Camila nervosa, enquanto Lívia olhava. "São perfeitas", respondeu Lívia, e era verdade. Eram mais que perfeitas. Eram a prova de que o renascimento era possível. Mas, então, uma noite, enquanto ambas dormiam no hospital, Camila em uma cadeira puxada perto da cama de Lívia, suas mãos ainda conectadas mesmo no sono, um médico entrou com uma expressão grave. "Lívia", disse o médico despertando-a. "Há algo que você deveria saber. Durante os testes que realizamos, detectamos alguns indícios de problemas cardíacos consistentes com a exposição à fumaça tóxica ao longo de muitos anos. Nada. Alarmante no momento, mas você precisará fazer acompanhamento regular e estar ciente dos sinais de aviso." O médico continuou falando, mas Lívia apenas o ouvia de forma distante. Seu corpo, que havia a servido tão bem, que a havia levado para dentro de edifícios em chamas, que havia abraçado Camila tão apaixonadamente, estava traindo a ela também. O vazio começou a retornar. Aquele familiar formigamento de medo. Camila acordou e a viu. "O que foi?" perguntou, já alerta. "Nada", mentiu Lívia. "Apenas um check-in." Mas aquela noite, enquanto Camila dormia, Lívia chorou. Chorou pela primeira vez desde a noite do incêndio com Carla, de uma forma profunda e primitiva, que vinha de algum lugar que ainda não havia cicatrizado, porque agora ela tinha outra coisa a perder. E aquela ideia era quase mais assustadora do que a morte em si. 3 meses depois, Lívia tinha um segundo albergue, a cama no quarto de Camila, onde seus roupas se misturavam com as de Camila no armário, onde a escova de dentes de Lívia ficava ao lado da de Camila no banheiro. Dona Cecília havia discretamente deixado a casa entendendo, com um sorriso que sugeriu que havia visto isso chegando desde o segundo dia. O relacionamento entre Lívia e Camila tinha progredido de forma que parecia simultaneamente muito rápido e absolutamente inevitável. Era como se houvesse estado acontecendo desde que se conheceram naquela manhã, e agora estava apenas se revelando completamente. Elas passavam as tardes juntas no estúdio, com Camila fotografando e Lívia aprendendo sobre composição, luz e a forma que histórias podiam ser congeladas em um frame. As noites eram preenchidas com conversas que duravam até o amanhecer, com os dedos entrelaçados debaixo dos lençóis, com Camila traçando padrões invisíveis no peito de Lívia enquanto ela dormia. Pela primeira vez desde a morte de Carla, Lívia podia imaginar um futuro. Não era um futuro sem dor. A dor de Carla era algo que ela carregaria para sempre. Uma cicatriz que não desapareceria. Mas era um futuro que não era apenas vazio. Era um futuro com Camila em ele. Mas o passado, como sempre, tinha outras ideias. Aconteceu em uma quinta-feira comum, durante o turno de um bombeiro voluntário que Lívia havia começado a fazer na estação local de Pinhal do Vale. Após meses de licença,
Ela havia se oferecido para trabalhar algumas horas por semana, apenas para manter-se ocupada, para não se sentir completamente afastada de sua profissão. O chefe local, um homem na casa dos 55 chamado Maurício, a acolheu com alegria, satisfeito de ter alguém com a experiência de Lívia. O incêndio foi em um edifício residencial de 3 andares perto do centro da cidade. Uma coisa antiga, construída nos anos 60, com fiação deficiente e muito madeira. Exatamente o tipo de estrutura que Lívia odiava entrar. Exatamente o tipo de estrutura que alimentava seus piores medos. O alarme tocou ao meio-dia, e Lívia estava pronta. Quando chegaram no local, havia fumaça preta espessa saindo de uma das janelas do 2º andar. Um vizinho relatou que havia uma idosa que vivia ali. Ela havia visto a mulher entrar naquela manhã e não a havia visto sair. Lívia pôs o equipamento sem hesitação. Havia treinado para isso. Havia vivido para isso. Mas quando entrou naquele edifício, quando a fumaça a envolveu e o calor começou a aumentar, tudo o que conseguia ver era Carla. Os meses antes do incêndio apareceram em fragmentos de memória. Carla rindo na cozinha enquanto preparava o café da manhã de domingo. Carla dormindo de boca aberta ao lado dela. Carla segurando seu rosto nas mãos e dizendo "eu te amo", de forma tão casual, como se fosse a coisa mais natural do mundo dizer a alguém que era sua vida inteira. "Lívia, você está bem?" A voz de Maurício tocava seus fones de comunicação. "Você está um pouco quieta lá." "Estou bem", respondeu Lívia, sua voz firme. Entrando no 2º andar agora. O 2º andar era um inferno. As chamas lambiam as paredes. A fumaça era tão densa que mesmo com a visão infravermelha, era difícil ver. Lívia moveu-se através do corredor, seu equipamento pesado contra seu corpo. Seu coração batendo em um ritmo que era muito rápido, muito alto. Encontrou a idosa no 3º quarto, inconsciente em uma cama, cercada por chamas que lambiam os postes do móvel. Lívia a pegou, surpreendida com quão leve ela era, como um pássaro feito de osso e ar. Mas quando a levantou, a mulher despertou, assustada, e começou a lutar contra Lívia. "Não, meu neto está aqui. Deixe-me." Lívia entrou em pânico por uma fração de segundo. Havia alguém mais? Ninguém havia mencionado uma criança. Mas não havia tempo. As chamas estavam se aproximando cada vez mais. O teto começava a fazer ruídos ominosos. "Vamos sair primeiro!" gritou Lívia em português alto para poder ser ouvida acima do rugido do fogo. "Vou voltar." Mas ela nunca voltaria. Porque quando estava saindo do quarto, seu pé prendeu em um amontoado de cobertores. E ela caiu, protegendo a mulher idosa enquanto caía. O impacto tirou o ar de seus pulmões. E naquele segundo de confusão, o teto começou a ceder. Tudo desacelerou. Lívia viu as vigas de madeira caindo em câmera lenta. Viu as chamas se aproximando. E pela primeira vez desde Carla, ela realmente pensou que morreria. Que esse era seu momento. Que finalmente poderia parar de sentir tanto e apenas desaparecer. Mas então, mãos a puxaram. 2 homens do corpo de bombeiros, membros da equipe de resgate, que havia entrado atrás dela, literalmente. A arrastaram para fora do prédio apenas quando as vigas caíram exatamente onde ela tinha estado deitada segundos antes. A próxima coisa de que Lívia se lembrava era estar deitada na grama do lado de fora, tossindo fumaça, o corpo inteiro em dor. Maurício estava gritando instruções para os paramédicos. E então, entre os rostos que se formavam ao seu redor, viu Camila. Camila tinha vindo do nada, correndo pelos bombeiros com sua câmera, porque claro que havia notícias locais aqui também. E ela estava ali para fotografar. Seus olhos encontraram os de Lívia, e naquele segundo, tudo se desfez. Camila caiu de joelhos ao lado de Lívia, suas mãos tremendo enquanto tocava o rosto de Lívia. "Você está bem? Deus, você está bem?" As lágrimas escorriam pelo rosto de Camila, enquanto ela analisava Lívia em busca de ferimentos visíveis. "A mulher!" ofegou Lívia, ainda tendo dificuldade em respirar. "Idosa, está bem?" "Está aqui nos paramédicos", confirmou Maurício. "Graças a você. Você a salvou, Lívia." Mas Lívia não se sentia como um herói. Sentia-se como alguém que havia quase morrido. Sentia-se como alguém que havia tocado a morte novamente e tinha visto aquela porta se abrir. No hospital, ligado a um carvão e com uma máscara de oxigênio sobre o rosto, Lívia processava o que havia acontecido. Ela tinha inalado muita fumaça. Havia algumas queimaduras de 1º grau no braço, mas principalmente ela estava apenas abalada. Abalada de uma forma que nenhum médico poderia tratar com medicação. Camila não deixou seu lado. Passou a noite inteira sentada em uma cadeira desconfortável,
segurando a mão de Lívia enquanto dormia. E quando Lívia acordava com os olhos muito abertos, assustada pelos pesadelos, Camila sussurrava conforto e reafirmações. Eu estava indo morrer lá, disse Lívia em um dos momentos de lucidez, seu rosto virado para Camila no escuro da sala de hospital. E tudo o que conseguia pensar era que não queria. Que queria viver. Queria viver porque você existe. Camila começou a chorar. Aquele tipo de choro silencioso onde os ombros tremem, mas nenhum som sai. Você não pode fazer isso, sussurrou ela. Você não pode ficar colocando sua vida em risco assim. Eu não posso. Eu não posso perder você também. Também? Perguntou Lívia. Depois de perder a esperança, de perder minhas coisas, de perder a crença de que a vida poderia ser boa novamente, e então você chegou, e tudo ficou bem, e você foi lá, e quase morreu, e eu praticamente morri também vendo você naquele chão e... Lívia usou toda a sua força para alcançar Camila e puxá-la para a cama do hospital, e elas ficaram ali, abraçadas de uma forma desconfortável mas necessária, ambas tremendo. Vou deixar o corpo de bombeiros, disse Lívia de repente, a decisão se formando enquanto falava. Não vou voltar. Passei minha vida correndo para dentro de edifícios em chamas. E tudo o que fazeu foi me destruir. Primeiro Carla e agora quase você. Chega. Você não precisa fazer isso por mim, disse Camila, se movendo para poder ver o rosto de Lívia. Eu nunca pediria para você deixar o que ama. Você é o que eu amo, respondeu Lívia. E ela era honesta. Você é o que me ama voltou a significar. Tudo o mais é apenas detalhe. Nas semanas seguintes, Lívia passou por uma transformação que Camila viu acontecer em tempo real, como um filme de deterioração sendo reproduzido. Não era nada dramático. Lívia não quebrou coisas ou gritou. Era mais sutil que isso. Era a forma como Lívia começou a se afastar novamente. Como o vazio que havia sido enchido por Camila começava a vazar pelas rachaduras que o medo havia aberto. Você está diferente, disse Camila uma noite enquanto elas estavam na cama. Era uma observação feita com suavidade, mas havia uma nota de preocupação por baixo. Estou bem, respondeu Lívia, que era sua resposta padrão agora. Estou bem, estou bem, estou bem. Uma mentira tão repetida que quase parecia verdade. Você não está bem. Você está aqui, mas não está aqui, sabe? É como se tivesse voltado para dentro de si mesma. Lívia não respondeu. A verdade era que havia consultado um cardiologista na cidade mais próxima. E enquanto nada grave havia sido encontrado, o médico havia confirmado que a exposição cumulativa à fumaça havia deixado marcas. Nada que a matasse amanhã, mas algo que significava que seu corpo era um relógio defeituoso. Você nunca sabia quando pararia, e quanto mais Lívia pensava nisso, mais parecia cruel colocar Camila nessa posição. Camila, que havia perdido tudo uma vez, que finalmente havia reconstruído sua vida, sua carreira. Como era justo pedir a ela para se apegar a alguém cujo futuro era tão incerto? Eu pensei em voltar para São Paulo, disse Lívia de repente. Talvez retomar minha antiga vida. Meu apartamento ainda está lá, meu trabalho... Não, interrompeu Camila, sua voz aguda. Ela se sentou na cama, seus olhos verdes brilhando com emoção. Não faça isso. Não finja que há uma razão lógica para isso. O que está acontecendo aqui? Camila? Não, você me deve honestidade. Se você não quer mais estar comigo, então diga. Mas não finja que é por alguma outra razão. Lívia fechou os olhos. Como poderia explicar? Como poderia fazer Camila entender que a estava deixando porque a amava? Como poderia dizer que tinha medo de um dia acordar e descobrir que seu coração havia dado pane e ela deixaria Camila sozinha, aquela experiência traumática acontecendo novamente? Tenho medo, admitiu Lívia finalmente. O médico disse que meu coração não está em perfeitas condições. E tudo mudou. Você merece alguém que pode garantir um futuro. Alguém saudável. Camila olhou para ela como se estivesse vendo um fantasma. Você está falando sério? Você quer me deixar por causa de um possível problema de saúde que talvez nem se manifeste? Não talvez. Vai se manifestar. Tudo se manifesta, Lívia. A vida se manifesta. Você pode morrer em um acidente de carro amanhã. Eu posso. Qualquer pessoa pode. Nós não sabemos. E você quer me negar isso? Quer me negar você porque tem medo? Não é assim, começou Lívia, mas Camila levantou a mão. É exatamente assim. E sabe o que é? É covarde. Você está tendo medo e, em vez de enfrentar comigo, está fuindo novamente. O silêncio que seguiu foi pesado, carregado.
Camila saiu da cama e começou a vestir as roupas. Aonde você vai? Perguntou Lívia. Para o estúdio. Você precisa de espaço, aparentemente. E eu preciso processar o fato de que a pessoa que amo acabou de decidir que nosso relacionamento não vale a pena porque possivelmente no futuro, algo ruim possa acontecer. Depois que Camila saiu, Lívia ficou sozinha na cama, rodeada pelo cheiro dela no travesseiro, sentindo-se como havia se sentido naquela primeira noite no albergue, vazia, quebrada, irrecuperável. Nos dias que se seguiram, Lívia saiu de casa de Camila. Voltou para o albergue, onde Dona Cecília a recebeu com um olhar que sugeria que ela sabia exatamente o que tinha acontecido. Lívia começou a fazer os preparativos para voltar para São Paulo. Procurou passagens, começou a procurar apartamentos, reuniu os documentos necessários. Era a coisa certa a fazer. Estava limpa e conveniente, e significava que Camila poderia seguir com sua vida. Poderia encontrar alguém que não tivesse uma bomba relógio no peito. Mas era também a coisa mais errada a fazer. Porque um dia, enquanto Lívia estava no internet café da cidade olhando passagens de ônibus, Camila entrou. Estava pálida, seus olhos vermelhos de choro. Mas havia uma determinação em sua mandíbula. Você realmente vai? Perguntou. Lívia considerou mentir. Considerou dizer que não, que estava apenas verificando por verificar. Mas havia estado mentindo há tanto tempo que não conseguia mais. Sim, confirmou. Camila respirou profundamente, como se estivesse se preparando para dizer algo importante. Então você está escolhendo o medo em vez de mim. Você está escolhendo a segurança imaginária em vez de uma vida real comigo. Camila, deixa eu falar. Eu perdi tudo uma vez. Literalmente tudo. Meu casamento, minhas câmeras, minhas coisas, quase minha vida. E você sabe o que aprendi? Que a vida não oferece segurança. A vida oferece apenas momentos. Momentos que você pode desperdiçar tendo medo ou que você pode viver completamente. Camila se inclinou sobre a mesa do computador. Você não merece escolher por mim. Você não merece decidir que meu futuro é melhor sem você. Isso não é amor, Lívia. Amor é estar bem além do seu próprio medo. Você não entende, disse Lívia, sua voz quebrando. Eu posso morrer, a qualquer momento. Você já sofreu perda suficiente. Sim, já sofri. E você sabe o que eu fiz? Vivi. Continuei vivendo porque a alternativa era deixar que a morte ganhasse. E agora você está deixando que o medo à morte ganhe, o que é basicamente a mesma coisa. Camila ficou ali por um momento, respirando profundamente, as lágrimas correndo silenciosamente pelo seu rosto. Depois se virou para sair, mas parou na porta. Você sabe qual é a sua foto no projeto Renascer? Perguntou. Você tem uma cicatriz no seu coração. Não apenas da morte de Carla, de outras coisas também. E quando a fotografei, você parecia alguém que tinha sobrevivido ao pior e estava só começando a perceber que poderia fazer mais do que apenas sobreviver. Poderia realmente viver. Mas aparentemente eu estava errada. E com isso ela deixou. Lívia ficou sentada no internet café por muito tempo depois, imaginando o significado daquelas palavras. A cicatriz em seu coração. A diferença entre sobrevivência e vida. A verdade, que Lívia havia estado evitando, era que ela havia passado 23 meses sendo apenas viva, respirando, se movendo, existindo, mas não realmente vivendo. E então Camila havia chegado, com seus olhos verdes e sua câmera e sua capacidade irritante de ver através de todas as defesas de Lívia. E havia lhe mostrado o que era realmente viver. E agora Lívia estava escolhendo voltar à morte, apenas porque estava com medo de sofrer novamente. Ela cancelou a passagem de ônibus. 2 semanas depois, Lívia ainda não havia se movido. Ainda estava no albergue, esperando que Camila entrasse em contato, sabendo que isso provavelmente não aconteceria. Havia destruído o que elas tinham ao tentar protegê-la, e agora teria que viver com as consequências. Mas então chegou a ligação. Era Maurício, o chefe do corpo de bombeiros local. Havia um incêndio em um prédio comercial que era estruturalmente instável e precisava de alguém com experiência de Lívia. Ele estava perguntando se ela consideraria responder apenas esta uma última vez. Lívia deveria ter dito não. Havia deixado o corpo de bombeiros voluntário. Havia se distanciado de tudo que a ligava àquele mundo. Mas havia algo em sua voz. E talvez também um pouco de Carla sussurrando na parte de trás de sua mente, que a fez dizer sim. O incêndio era em um prédio que Lívia conhecia bem. Uma antiga fábrica têxtil que havia sido parcialmente convertida em espaço comercial. Havia fumaça pesada saindo por todas as aberturas, e as chamas eram visíveis através das janelas quebradas do 2º andar.
Quando Lívia chegou à cena, totalmente equipada, seu coração acelerou de uma forma familiar e reconfortante. Este era seu terreno. Este era seu lugar. Você veio, disse Maurício, claramente aliviado de vê-la. Disse que viria, respondeu Lívia. Enquanto se preparava, revisando o plano de ataque com a equipe, Lívia notou alguém no perímetro fotografando. Mesmo antes de focar, ela sabia que era Camila. Camila estava ali, câmera em mãos, capturando o momento, como sempre fazendo. Seus olhos encontraram os de Lívia através da multidão, e naquele segundo, parecia como se o tempo parasse. Não havia raiva nos olhos de Camila. Apenas preocupação. Apenas amor. Lívia levantou a mão brevemente, um gesto que significava tantas coisas. Desculpe, eu amo você. Vou voltar. E Camila compreendeu todas elas. Entrar no prédio foi uma jornada de volta ao conhecimento de si mesma. Lívia moveu-se através da fumaça com uma clareza de propósito que havia perdido nos últimos meses. Ela não estava correndo de nada. Ela estava correndo em direção a algo. Para a vida. Para Camila. Para um futuro que valeria a pena. Encontrou o homem que estava preso. Um gerente que havia voltado para procurar documentos importantes e havia ficado preso quando as saídas foram cortadas pelas chamas. Lívia o sacou para a segurança com uma eficiência que foi tanto automática quanto perfeita. Seu coração estava pulsando. Forte, seguro. Um lembrete de que ela ainda estava viva. Ainda era forte. Ainda tinha coisas para fazer. Quando saiu do prédio, a fumaça e as chamas ao seu redor, ouve Camila gritar seu nome. Houve a preocupação, o amor, toda a urgência de alguém que havia quase perdido tudo. E quando Lívia chegou à linha de segurança, Camila deixou cair a câmera e correu. Não esperou pelos protocolos ou pela segurança. Apenas correu para Lívia e a beijou. Tão profundamente. Tão completamente, que Lívia sentiu como se estivesse renascendo. Não faça mais isso, disse Camila entre beijos. Não me deixe. Não deixe o medo vencer. Por favor. Nunca, respondeu Lívia. Eu prometo. Nunca novamente. Mais tarde, quando tudo havia terminado, quando os homens que Lívia havia salvado havia sido cuidado pelos paramédicos e Maurício havia parecido satisfeito com o resultado, Camila levou Lívia para casa, para sua casa. Para a casa onde as roupas de Lívia já estavam no armário e a escova de dentes de Lívia já estava no banheiro. Eu preciso contar algo, disse Camila enquanto elas estavam deitadas na cama naquela noite. O quê? O projeto Renascer. Eu o finalizei. Editei todas as fotos, selecionei as melhores e criei um álbum. Você quer ver? Camila saiu da cama, aquela morna, escura de madrugada, e voltou com um álbum de fotos encadernado profissionalmente. O título na capa dizia Renascer em letras douradas. Folhearam juntas, e Lívia viu as histórias de todos aqueles que Camila havia fotografado. Histórias de perda e recuperação, de morte e vida. E no final, havia as fotos de Lívia. Mas a última foto não era uma foto que Camila havia tirado durante a sessão de fotos formal. Era a foto da noite do incêndio. Lívia saindo do prédio, Camila correndo para encontrá-la, seus corpos quase se tocando, ambas as faces radiando de alívio e amor. A foto era caótica. Havia fumaça, havia luz, havia movimento. Mas era também a coisa mais bonita que Lívia já havia visto. Era a prova de que mesmo nas piores circunstâncias, mesmo cercada pelo fogo, havia algo que era puro e real. Dois corações encontrando um ao outro. Eu a chamei de encontro em chamas, disse Camila. Porque você é fogo, Lívia. Você sempre foi. E eu sou a câmera que finalmente conseguiu capturar sua beleza. Juntas, somos renascimento. Juntas, somos esperança. Lívia olhou para a foto novamente e viu exatamente o que Camila via. Viu a sobrevivência. Viu o amor. Viu a vida inteira que ainda podia ser vivida. Eu a amo, disse Lívia. Você sabe disso, certo? Eu a amo de uma forma que parece impossível. De uma forma que assusta e excita e me faz sentir viva. Eu sei, respondeu Camila beijando sua testa. E eu a amo também. E vamos ter uma vida linda juntas, com medo às vezes, mas sempre com coragem. Sempre, concordou Lívia. Elas ficaram ali, naquela cama que havia se tornado um santuário, em um quarto que havia se tornado um lar, em uma cidade que havia se tornado um lugar onde renascimento era possível. E pela primeira vez desde a morte de Carla, Lívia não sentiu vazio, sentiu plenitude. 6 meses depois, em um cartório na cidade vizinha, Lívia e Camila se casaram. Dona Cecília chorou de alegria. Maurício foi testemunha. E quando tiraram a foto final,
A foto que seria em preto e branco, edição de Camila, ambas estavam sorrindo aquele tipo de sorriso que não pode ser falso. O sorriso de duas pessoas que havia encontrado um ao outro nas cinzas e decidido construir um incêndio diferente. Não um de destruição, mas de vida. Camila terminou seu projeto Renascer com esta nota final, que aparecia na última página do álbum, depois de todas as fotos. Renascer não é uma coisa que você faz sozinha. É uma coisa que faz quando encontra alguém que a vê. Que vê sua dor, sua cicatriz, seu vazio e diz: você é linda assim. E então, em um momento que você não esperava, descobrir que é verdade. Que você era bela o tempo todo. Apenas esperando alguém com câmera suficientemente boa para capturar isso. Espero que cada história neste álbum lhe lembre. Você não está sozinha. E sua história não terminou. Apenas mudou de forma. De filme para algo mais bonito. De destruição para reconstrução. De vazio para plenitude. De cinzas para fogo. De fogo para tudo. E no final do dia, quando Lívia acordava ao lado de Camila, quando seu coração batia forte e seguro e repleto de vida, quando ela sabia que havia escolhido a vida em vez da morte, o amor em vez do medo, ela realmente acreditava nisso. Entre as cinzas, elas haviam encontrado não apenas um ao outro, elas haviam encontrado a si mesmas, e isso era tudo de que precisavam para renascer.